Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Ramos, eu sou cirurgião bariátrico e hoje a gente tem uma super convidada, muito querida, que é a Manu Coelho, que aceitou o convite de participar dessa live, falando do processo dela sobre a cirurgia bariátrica, desde antes da cirurgia, até a experiência dela pelo hospital e no pós-operatório, os cuidados, enfim. Então a nossa ideia é conversar um pouquinho. Eu acho que é importante sempre a gente deixar claro que tudo que a gente conversar aqui é a experiência da Manu. A gente vê muitas pessoas se comparando e dizendo, eu quero um resultado igual ao fulano. Enfim, então é muito importante deixar claro assim que tudo que a Manu falar foi a experiência dela, foi o que ela viveu, né, o que ela passou, o que ela sente, enfim. E tem algumas coisas que podem ser semelhantes com o que vocês apresentam, vão apresentar, mas essa é uma live contando a história da Manu. Então eu vou conversar um pouquinho com ela, fazer algumas perguntas, enfim, e deixar ela falar bastante aí, né, Manu? Tu quase não gosta de falar. Quase não gosto de falar, qualquer coisa pede para eu parar. Isso. Mas agradecendo o convite, doutor Rafael. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu estou muito feliz de poder compartilhar minha história. E também, aproveitando no início, então, para falar que o doutor já comentou sobre isso, que não sirva de comparação, mas sim de inspiração, que é o que eu falo todo dia, ali no meu Instagram também, para inspirar vocês a mudarem de vida, né, a contar o viés positivo da bariátrica, os perrengues que a gente passa no meio do caminho. Então a ideia é eu contar a minha história como inspiração para vocês que já fizeram, as que estão no processo, os que vão fazer. E esse é o objetivo do nosso bate-papo hoje, esse é um bate-papo bem tranquilo, né, doutor? Uma Sim. Conversa, assim, de trazer realmente como que tem sido esses 2 anos para mim aí. Já temos perguntas já? Bem legal, Manu. Então, assim, vocês, é bem importante a participação de vocês, tá? Compartilhem essa live com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo, né? E a gente gosta muito de interação, então façam perguntas, né? Aproveitem a Manu, perguntem, né? Podem fazer alguma pergunta mais técnica também, que eu posso ajudar vocês a responder, se eu souber responder. E de vez em quando eu vou estar de cabeça baixa aqui para justamente ver as mensagens de vocês, tá? E vocês podem dar um feedback para nós, assim, de como tá a imagem, o som. A gente é muito chato com isso, a gente gosta de uma imagem e um som bem bons. Então, vocês podem já escrever pra gente ali se tá legal, se a imagem tá boa, se o som tá bom. E vão fazendo perguntas, pessoal, tá? É bem importante essa interação e eu vou passando pra Manu aqui as perguntas. Deixa eu só falar pro pessoal do meu Instagram. Eu tô transmitindo ao vivo ao mesmo tempo como uma segunda câmera, mas eu não estou com o celular, como vocês podem ver. Então, perguntas tem que ser no perfil da Bariatric Clinic. Então, já corre lá no perfil da Bariatric Clinic, é onde a gente vai estar lendo as perguntas e respondendo para vocês. Eu só estou compartilhando do meu ali para dar uma chance também de vocês poderem pular pro outro perfil, tá, galera? Meu sonho é fazer a bariátrica. Olha tá aí. Ótimo, som e imagem. Imagem e som perfeitos. Então, acho que dá para seguir, né? Show de bola. Tá o José com a gente aqui, José Florencio, nosso assistente, cameraman aí, que nos ajuda, nos dá um apoio todas as nossas lives aí. Então, um agradecimento especial aí. Então, Manu, acho que a gente pode começar conversando do início, né? Começar do começo. Tu podia contar pra gente, assim, como foi a tua experiência, como é que tu decidiu pela bariátrica, o que te fez decidir pela cirurgia, o que tu passou até chegar à cirurgia, né? O que te motivou a tomar essa decisão, uma decisão tão difícil, né? É o que eu sempre digo aos meus pacientes, quando a gente tem uma decisão boa e uma decisão ruim ou difícil, a gente sempre vai optar por uma decisão boa, né? Pelo menos se a gente está lúcido. E quando a gente tem 2 decisões difíceis, que é permanecer com a obesidade ou fazer uma cirurgia bariátrica, é uma decisão assim complexa, que a gente tem que pesar bem, tem que pensar bem nessa decisão, né? Então, conta um pouquinho da tua história, assim, como é que tu chegou, né, a pensar na cirurgia, o que te motivou a isso? Conta pra gente um pouquinho. Tranquilo. Então, acho que começar do começo é sempre um bom princípio, né? Eu não sou uma pessoa que vivia minha vida toda obesa, isso aconteceu de um tempo pra cá. Então até foi mais complicado para mim aceitar, né? Assim, me reconhecer dentro do corpo obeso e na saúde de uma pessoa obesa, né? Então, o que desencadeou a obesidade para mim foi a síndrome do ovário policístico. Se tem meninas aqui na live, muitas devem saber do que se trata, uma doença hormonal.
também sem cura, bem complicado, e eu comecei a ter esses problemas, né, hormonais, e foi me desencadeando a obesidade. E a partir dali, degringolou. Esse foi o primeiro fator que começou a me fazer engordar, me faz uns 8, 9 anos atrás, mais ou menos isso, e desde lá eu vinha lutando em perder peso, até porque o tratamento mais eficaz para que a síndrome do ovário policístico tenha um controle é perder peso. Então vocês imaginem que é uma doença que, em contrapartida, ela faz a gente engordar, mas o que faz ajudar a curar é perder peso. Então eu estava numa situação bem complicada, onde eu não conseguia estar vencendo isso, né? Então, assim, fiz tudo o que vocês possam imaginar para tentar chegar, voltar para o peso ideal, exercício físico, dieta com nutricionista, com endócrino, tomei tudo que é remédio que vocês possam imaginar, chá e tudo. E nada surtiu efeito. Eu consegui emagrecer, e o mais difícil de tudo era não conseguir manter, né? Então eu tinha um famoso efeito rebote, não sei se dá para chamar assim, que era desesperador, porque assim como eu emagrecia 15 quilos, eu parava, engordava 18 e voltava para o ponto de partida inicial. Quando começou a pandemia, eu fui vendo que foi piorando, porque eu tive que parar de fazer exercício físico, e aí aquele boom acontece de novo, eu engordei muito. E aí entrei no auge da minha depressão, já estava sentindo muitos sinais da obesidade no meu corpo, né? Muito cansaço, muita falta de ar. Assim, esteticamente falando, não podia nem me olhar no espelho mais. E aí nem tinha pensado em bariátrica, porque tem muitos mitos, assim, que as pessoas acham que bariátrica é para aquelas pessoas que já estão no, né? Como é que vou dizer isso? Mas assim, 300 quilos, sabe? O famoso quilos mortais da televisão. Então as pessoas, não, mas tu não é gorda para bariátrica, né? Só que assim, quem tem que dizer isso não são as pessoas da sociedade em comum, né? Mas eu não sabia disso porque eu tinha pouco conhecimento na área. E aí, o meu empurrão, né, doutor, eu acho assim, o que me fez, tipo, pensar, não preciso muito cuidar da minha saúde, além de que eu estava emocionalmente abalada por estar muito acima do peso, foi o meu sonho de ser mãe, né? Eu fui no meu ginecologista, conversar com ele, não, vamos fazer um tratamento para que eu possa engravidar, enfim, né, por essas questões hormonais, e ele disse para mim, eu preciso que tu cuide primeiro de ti, para depois a gente pensar num filho. E isso me bateu muito forte, assim, no sentido de quanta coisa da minha vida eu estava perdendo por conta da obesidade. Ah, Manu, mas tu falou só uma, né, que era a questão de poder ser mãe, mas assim, não é só isso. Por exemplo, eu queria fazer redução de seio, eu tinha um seio muito grande. Eu ia no cirurgião plástico e ele dizia, Manu, tu tem que emagrecer, no mínimo uns 15 quilos para que a gente possa fazer tua redução de mama. Ah, eu fui fazer taekwondo, porque foi um esporte que eu amei muito, né, me motivava a fazer emagrecer. Eu me lesionava, porque eu estava muito acima do peso. Qualquer pulo que eu desse, meu tornozelo se quebrava lá, fiz nos 2 tornozelos lesão. Então, tipo, as coisas passando na minha vida e eu vendo, né, a obesidade me prejudicar. E aí, vindo do médico, né, chegar para meu marido e contar assim, olha, o doutor ele não é a favor de que eu faça tratamento para engravidar, porque eu estou obesa, e isso não é bom para mim e nem para a criança, né? E então foi um balde de água fria, eu pensei, eu preciso de mais uma ajuda, né? Porque todas as que eu tinha tido até ali não estava sendo suficiente. E isso foi bem no início da pandemia, né? Foi em maio, eu acho, se não me engano, de 2020. E aí eu marquei uma consulta com o Dr. Rafael, um cirurgião bariátrico, porque conversei com um amigo que já tinha feito, e ele disse, não vai procurar, porque além da bariátrica existem outros tratamentos, tem o balão, né? Enfim, mas vai perguntar, vai numa ajuda mais pontual. E eu marquei minha primeira consulta com essa, assim, né, como é que eu vou dizer, com esse pensamento de quanto a minha vida estava sendo prejudicada por uma coisa que eu não via, porque a gente só pensa, ai, tá gordinha, tu é nova, tu consegue, né? E a gente fica ouvindo isso. Eu já tinha até comentado uma vez ou outra de bariátrica para alguém, e as pessoas falaram, não é para ti. E aí vem a pergunta, como tu tomou a decisão, né, de fazer a bariátrica? E eu acho, até respondendo assim, que a decisão não foi minha. Acho que a decisão foi tua. A decisão do médico, né, de quem atende vocês, a decisão da equipe, porque não fazer a bariátrica é negar o tratamento daquilo que tá te matando, sabe? Tá atrapalhando o teu dia, atrapalhando a tua vida. Eu sempre comparo a bariátrica com outras doenças graves que a gente vê no dia a dia, né? Se eu tiver um câncer, eu chego lá e o médico fala assim, é quimioterapia, tem que fazer. A quimioterapia tem os seus perrengues no meio do caminho, é difícil fazer. E talvez não seja o suficiente, porque às vezes não vence. Mas aí tu vai dizer assim, não vou fazer quimioterapia. Eu sou uma fracassada, imagina, eu vou vencer o câncer na luta, né? Porque as pessoas dizem que bariátrica não tem luta, né?
E eu sempre comparo isso. Então, tipo, não, ó, eu chego aqui, o doutor faz os exames, faz a anamnese, faz tudo e fala, olha, você tem indicação de fazer a bariátrica. Se eu não decido por não fazer, eu estou optando por não fazer o tratamento da minha doença. Então, eu sempre digo, a decisão foi a indicação do médico para o tratamento que eu tinha que fazer. A minha decisão é ter coragem para aceitar o tratamento e o desafio que ele propõe. Então, o meu impulso foi esse, assim, meu sonho de ser mãe, trazer minha vida de volta, minha vontade de viver, de levantar da cama todos os dias, né? E a decisão foi tomada junto. Eu acho que em consenso aqui, junto com a equipe, junto com a nutricionista, nem imaginava que a gente ia passar por isso, mas conversar com a Nutri, dizer das minhas dificuldades, sabe, das minhas preocupações, vou morrer de fome, eu não vou conseguir, conversar com a psicóloga sobre como seria isso, né? Foi todo o conjunto onde eu pensei, não, acho que é esse o passo que eu tenho que dar, vai ser desafiador, mas vai ser muito pior para mim ficar onde eu tô, porque eu tava realmente numa vala, assim, tava me sentindo muito mal, e eu tinha muito medo de continuar ali, então foi esse o empurrão, assim, para mim chegar aqui. Sim. Há 2 anos atrás, a gente fez 2 anos de bariátrica na segunda-feira, então essa live já pode ser comemorativa. Oh, que legal, mano. E uma coisa importante, assim, é a gente entender, e eu sempre falo isso, eu sou muito enfático nisso, que a obesidade é uma doença, né? As pessoas imaginam que é preguiça, que é relaxamento, que é falta de força de vontade. Na verdade é uma doença metabólica, uma doença química. O corpo ele passa a funcionar de um jeito diferente. Isso faz com que a pessoa passe a ter muita facilidade no ganho de peso e muita dificuldade na perda de peso. E algumas pessoas não entendem dessa forma. A obesidade é uma doença extremamente complexa e as pessoas têm muito medo do tratamento cirúrgico da obesidade, né, da cirurgia bariátrica. Até tem uma pergunta aqui, um comentário, na verdade, né, dizendo que, enfim, ela botou o peso, a altura e diz que tem muito medo da cirurgia. E quando uma pessoa me diz assim, que tem muito medo da cirurgia, eu sempre coloco uma outra questão, eu digo, tá, mas tu não tem medo da tua obesidade? Tu não tem medo de morrer por causa da obesidade? Existe uma estatística recente que foi publicada e a obesidade mata 160 mil pessoas por ano no Brasil. Né? Só pelo fato de ter obesidade, a pessoa tem um risco enorme de mortalidade. E a cirurgia, a mortalidade é muito baixa. O risco da cirurgia é muito baixo. Não que não exista risco, qualquer procedimento cirúrgico existe um risco. E a gente não está aqui fazendo apologia da cirurgia, não é isso, né? Mas é só para tentar acalmar as pessoas e informar de que, claro, a cirurgia ela tem risco, ela tem mortalidade, pode-se morrer numa cirurgia, obviamente sim, mas o risco ele é muito mais baixo do que o risco de permanecer com a obesidade. Acho que isso é É que a obesidade, ela mata muito de forma silenciosa, né? E assim, viver às vezes do jeito que a gente vive na obesidade, que eu vejo muitas, eu acolho muitas pessoas que sofrem da obesidade no meu Instagram. A pessoa, ela já não tá vivendo, sabe? Ela tá existindo, assim. É cada desabafo, cada coisa que eu vejo ali que eu penso assim, será que é uma escolha viver assim, né? Não aceitar o tratamento, não ter a coragem de mudar, né? Porque daí ali, daqui a pouco a pessoa... Eu esses tempos falei com uma menina, 35 anos, meia idade, falou que tava no 3º AVC. Imagina. Com 150 quilos, 2 filhos, e a família dela fala pra ela, se tu fizer a bariátrica, tu vai morrer. Mas se ela tiver o 4º AVC, ela morre. Sim. Isso é muito triste. E o AVC, a gente sabe o porquê. Às vezes entupidos, enfim, eu não sou técnica para falar isso, mas a gente sabe que é uma das consequências da obesidade, né? Sim. Então, assim, a gente tem que também entender, né? Mas ninguém bota lá, morreu de gordo. Não é isso, mas são tantas outras coisas internas que a gente não vê. E às vezes procura não ver para não se assustar, que tem que ter cuidado nessa decisão, né? Então, assim, para esses medos, principalmente vocês mulheres que têm filhos já, assim, tenham medo a longo prazo, porque quanto mais gorda ficar, mais obesa ficar, vai ser mais difícil o processo cirúrgico depois. A anestesia, ela se torna mais perigosa, se for o caso, que nem o doutor disse, qualquer cirurgia que você vai fazer, tirar a amígdala, sei lá, tem risco, entendeu? Fazer uma cirurgia de joelho tem risco. Mas quanto a nossa saúde vai ficando pior, esse risco é maior. E aí teus filhos vão ter 10, 11 anos, a tua vida vai estar diminuindo também por uma decisão que de repente podia ter sido tomada hoje, de dar o passo e tentar mudar, né? Fazer o tratamento. Pessoal, digam pra gente se estão gostando da live, compartilhem. É bem importante o compartilhamento com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar disso que a gente está conversando.
E vamos dando um feedback, hein? Tem uma pergunta para ti aqui, Manu. A Vitória. A Vitória. Como a Manu se sentiu no pré-operatório? Entre felicidade de estar perto, insegurança? Eu tava muito ansiosa. Acho que era mais ansiosa do que nervosa. Eu escolhi no meu processo não contar para quase ninguém. E foi a melhor coisa que eu fiz. Claro que era pandemia também, tava todo mundo trancado dentro de casa. Mas assim, a decisão, ela tem que ser única e exclusivamente tua, do teu médico, da tua equipe e de uma pessoa que te apoie, marido, mãe. É legal, claro, alguém vai ter que saber, né? Não vai guardar as 7 chaves. Mas assim, não ficar perguntando para todo mundo, falando para amigos, parentes, que daqui a pouco não tem conhecimento para te dizer se é bom ou não para ti. Então, a minha decisão no pré foi não contar para quase ninguém. Teve algumas pessoas que eu contei e confesso que me arrependi. E para os meus pais, por exemplo, eu contei uma semana antes, já estava com tudo marcado, falei, sábado eu vou fazer a cirurgia, porque eu não queria deixar eles nervosos, uma questão pessoal que eu estava passando mesmo. Mas aí contei para tudo bem. Eu tinha ansiedade no sentido de, tipo, como vai ser depois? Quanto tempo eu vou demorar para ficar magra? Como que vai ser quando eu sair dali? Será que na dieta líquida eu vou perder 30 quilos, que nem eu vejo na televisão? As noias, a gente não sabe, não tinha conhecimento, né? Então eu tinha ansiedade que acontecesse logo, sabe? Não era aquele medo de tipo, como que vai ser? Pra mim era uma ansiedade pelo desafio e pela vontade de tipo assim, sabe? Dormir e acordar 6 meses depois magrinha, na minha cabeça era isso, assim, que ia acontecer, né? Então, eu confesso que eu usei o meu tempo de ansiedade gerando conteúdo, porque eu já tinha planos, né, na minha cabeça de motivar pessoas e também de eu ver, assim, porque hoje eu olho aquelas fotos do antes, eu sei que vocês que não fizeram ainda vão falar, Manu, mas eu não consigo me olhar no espelho, eu não consigo tirar uma foto, eu me escondo atrás das pessoas nas fotos, eu sei de tudo isso, eu também fazia isso. E aí eu peguei toda essa ansiedade, esse tempo, no meio de uma pandemia, onde eu nem podia sair de casa, para tirar foto, para botar as roupas que não me serviam mais, sabe? Foi difícil, mas eu pensava, é disso aqui que eu tenho que sair, eu vou sair disso aqui, eu escolhi o caminho que eu vou vencer. E aí eu botava as roupas, minhas calças jeans de antes da pandemia não fechavam mais nenhuma. E aí eu fui fazendo isso, fui tirando foto, fui me motivando, sabe? Eu usei essa ansiedade para isso. Tentei não comer a ansiedade, né? Porque eu sempre falo isso, a gente come os sentimentos, né? A gente tá triste, a gente come, a gente tá ansioso, a gente come, né? Comia, no meu caso, tá no passado isso. Tá feliz, come para comemorar, então eu tentei não descontar nisso. Porque eu ficava pensando, se eu engordar mais, eu vou ficar mais longe ainda da minha meta, e eu queria logo ficar magra, né? Eu sei que o objetivo, o doutor vai falar isso depois até, porque eu tô falando no viés de paciente, né? O objetivo não é deixar ninguém magrinho, né? Ninguém no padrão de corpo, é deixar a pessoa saudável, né? Mas eu estar magra, pra mim, era saudável também pra minha sanidade mental, eu estava psicologicamente esgotada, sabe? Então, assim, querer fazer a cirurgia também para ter um benefício estético não está errado, porque tu te olhar no espelho e te odiar não é certo, isso também é doentio, né? A gente tem que conseguir se amar, assim. Então eu usei essa ansiedade a meu favor no sentido de fazer as coisas para que depois, a longo prazo, e hoje é isso que acontece, não sei se a Vitória é uma seguidora minha, mas pode ser que seja. Hoje, quando eu mostro antes e depois, ou se eu estou no momento de, meu Deus, será que vai dar certo? Ou comi um pouquinho mais dessa vez, eu penso, é pra lá que eu nunca mais quero voltar. Então, usem essa ansiedade a favor de vocês como uma questão motivacional. Não fiquem falando para quem não deve dar opinião para vocês. Uma pessoa que nunca fez a bariátrica ou nunca viveu a obesidade, ela não tem poder nenhum de te falar o que tu deve ou não fazer para tua vida, porque só quem viveu a obesidade sabe o que é. Então, se vem uma pessoa de fora para te dizer porque é perigoso, porque o fulano da vizinha, amigo do ciclano, fez e engordou tudo de novo. Cara, cada um é cada um. Então, não deixe se poluir pelas coisas ruins, né? Escute o que a tua equipe tem para dizer, a tua psicóloga, teu nutricionista, teu médico, e faz por ti o que ninguém mais pode fazer. E tu já ouviu, assim, Manu, alguém comentar contigo quando tu compartilhou, né, antes de fazer a cirurgia? Isso é muito comum, assim, a gente vê com muita frequência, eu concordo muito contigo, eu sempre oriento meus pacientes assim, olha, compartilha com quem tu acha que vai te ajudar, né? Aquela pessoa tóxica que tu acha que vai fazer, vai te criticar, enfim, não é uma pessoa boa porque ela não vai te ajudar, né? Então tu já ouviu aquela frase assim, tu não precisa fazer, tu tá tão bem assim, né? Fecha a boca, vai pra academia, tu não precisa, por que tu vai operar? Tu não precisa, tu é bonita assim, né?
Não sei se tu já ouviu. Ouvi muito, né? Até porque eu sempre me produzi, sempre tirei fotos boas, né? Eu já era fotógrafa, então vivia tirando foto, me arrumando. E as pessoas diziam, mas tu é tão bonita de rosto, né? Como se fosse, tu é tão bonita de rosto, porque tu não emagrece, né? Eu ouvia muito isso, assim. Mas tu não precisa de bariátrica, isso aí poucas pessoas me falaram, por quê? Porque eu não falei que eu iria fazer a bariátrica, né? As poucas pessoas que eu falei chegaram a me perguntar, mas é muito radical, tu precisa mesmo? Tipo assim, né? Eu sou meio faca na bota, assim, meio ignorantona às vezes, assim, embora não pareça. Que eu dizia assim, olha, teve uma pessoa que me falou, acho que tu não precisa de bariátrica, e eu falei pra ela, eu vou te dar o telefone do meu médico e tu fala pra ele, então, que eu não preciso. Respondi mesmo, porque assim, não é a pessoa que tem que achar, entendeu? Os nossos exames, eu tenho um vídeo da minha cirurgia bariátrica, eu já compartilhei lá no meu Instagram. Quando a gente olha por dentro, né, doutor? Meu Deus do céu, doutor, mexendo ali no intestino, a quantidade de gordura em volta dos nossos órgãos, que a pessoa que tá do lado de fora dizendo como tu é bonita de rosto, tu não precisa, ela não tá vendo, não tem noção de como a gente já tá ficando por dentro, né? E a hora que isso vem na nossa saúde realmente pesando, que aí a sociedade que fala que tu não precisava vai começar a te ver doente, acamada, tendo AVC ou outras coisas por aí, ela vai entender, né, o processo. Então, acho que a gente não tem que dar bola, mas eu ouvi sim muito isso, e logo depois que eu fiz, né, que daí eu escancarei para todo mundo, muita gente falou, mas tu nem precisava de bariátrica. Eu ouvi bastante isso. Coisas também como, por exemplo, vai fazer a bariátrica e vai ficar com cara de doente, né? Tu é uma guria tão bonita, não precisa isso. As pessoas que fazem bariátrica ficam com a cara chupada, cara de doente, né? Tá aqui, pessoal, vocês podem olhar e dizer aqui nos comentários se a Manu ficou assim com cara de doente, se ela não tá bem. Se alguém falar que eu fiquei com cara de doente, tu me avisa, que eu vou bloquear. Eu vou cuidar. E assim, ó, muitas pessoas falam pra mim até assim de... tu já era bonita. Eu concordo, porque eu me achava bonita mesmo. Mas teve um período que foi complicado, foi bem complicado mesmo. Mas assim, de que eu estou radiante, sabe? É uma coisa que vem de dentro pra fora, assim, sabe? Tu te reencontrar dentro do que tu é, e aí tu fala, mas é só por causa da gordura, tá falando tudo isso. Com certeza quem fala essa frase, que é só por causa da gordura, que eu não podia me encontrar, é realmente alguém que não vive a obesidade. E eu não tô dizendo que o gordo não pode ser feliz, não é isso, é como tu te encontra, né, contigo mesmo, assim. E eu, como eu falei pra vocês, eu não era sempre gorda, eu fiquei gorda depois de um tempo. E hoje eu me amo muito mais do que quando eu era mais nova e magra, sem ter passado pela obesidade, e pela bariátrica, enfim, porque me ensinou muitas coisas, né? Essa minha trajetória, né? Eu vencer me ensinou muitas coisas, até pela pessoa que eu quero ser daqui pra frente, as minhas escolhas, né? E não quero mais passar por isso de novo, e hoje mesmo com a pele flácida, com as consequências, digamos assim, que tem, né? Como tudo a gente tem consequências, todas as nossas escolhas tem as nossas consequências e as nossas renúncias, né? Eu sou muito mais feliz do que antes, assim. Não é mais feliz, mas é grata, assim, mais autoconfiante de mim, sabe? A questão de ter conseguido superar uma coisa que é tão difícil. E é muito difícil, gente. É difícil até para quem fez bariátrica, né? É um medo que eu sempre falo com o doutor em toda consulta. Ai, doutor, e se eu engordar de novo? Então, assim, e a obesidade, depois acho que o doutor pode falar um pouquinho disso também. Eu tô entrevistando, né? Só que não. Mas que é um tratamento, ele não pode ser abandonado. Então, por mais que eu seja super CDF, eu faço tudo certinho, eu tô tendo um sucesso muito legal com os meus resultados, os meus exames, né? Aquilo que a gente não consegue ver no físico aqui, mas por dentro, o doutor vê os meus exames, sempre dá estrelinha. E mesmo com tudo isso, eu tenho medo, né? De voltar a engordar. E esse medo... eu acho que ele é meu aliado nisso, assim, para que eu mantenha as minhas escolhas, para que eu não volte lá de onde eu saí. E por isso também a importância do acompanhamento com a equipe, porque mesmo vocês achando a Manu perfeitinha, segura, trabalha com isso, emagreceu um monte, eu tenho os meus medos e os meus receios também. E sempre em consulta, quando não está sendo filmado, né, onde eu abro meu coração e eu falo pro doutor, quais as possibilidades, né? Eu posso engordar de novo? O que eu devo fazer? Então a gente sempre tem essa conversa, né, doutor? Sim. Esse é o medo de quase todo mundo, eu acho, né, Manu, que já sofreu muito com obesidade, que faz a cirurgia e tem um resultado bom, satisfatório. Esse é o grande medo das pessoas, é recuperar o peso. E tem que sempre entender aquilo que eu falei inicialmente, a obesidade é uma doença crônica, ninguém vai ser curado com a cirurgia bariátrica, apesar de hoje ser considerado o tratamento mais efetivo no controle do peso.
A gente nunca tem a pretensão de dizer para as pessoas que elas vão ser curadas com a cirurgia. Então tem que entender a cirurgia como um programa de tratamento. E não é só a cirurgia é uma parte de um tratamento. Então tem a cirurgia, tem toda a mudança dos hábitos alimentares, as boas escolhas alimentares, atividade física. Então tem vários cuidados que devem ser somados à cirurgia, a suplementação de vitaminas, enfim, para que o resultado seja bom a longo prazo. E claro que é normal recuperar um pouco do peso, todos nós vamos ganhando peso ao longo do tempo. Então é natural, às vezes, conviver com uns quilos a mais, e isso está tudo bem, né? Desde que isso não traga nenhum prejuízo à nossa saúde. E esse acompanhamento. Não perder o controle, né, doutor? Exatamente, isso que eu ia comentar. Que é o acompanhamento que a gente vê que é falho, assim. Eu acho que muita gente opera e nunca mais volta. Exato. E, porque tem que pagar nutricionista de novo, sabe? Às vezes o barato sai caro. Tem que ter o acompanhamento. Gente, não é uma coisa de estar toda semana aqui, mas assim, nem que seja uma vez por ano. Para quem eu acho que cada equipe tem a sua recomendação. Mas assim, ganhou uns quilinhos a mais, cara, sinal vermelho, vai conversar com a equipe para ver se tá tudo bem, né? Eu acho que... E é isso que me deixa tranquila a seguir, porque eu tô sempre aqui conversando com o doutor, né? Então, tipo, tô sempre acompanhando, vendo os meus exames, e aí eu vou ficando mais tranquila também nessa manutenção. Esse acompanhamento que é muito importante, né? A longo prazo. Aqui, Manu, a Dani Sanches, Dr. Rafael e Manu, duas pessoas que admiro muito. Manu, acompanhei muito antes de operar. Olha aí. Então, tem uma inspiração para as pessoas aí, Manu. Muitos pacientes que eu recebo acabam me comentando isso também, que te acompanham e enfim, acompanham o teu processo. Por isso que eu deixei bem claro no início ali, que cada pessoa tem o seu processo, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, algum comentário. Nos comentários. Pergunta aí, qual que é o principal medo que as pessoas têm? Vamos ver. Porque isso é uma pergunta legal de fazer para paciente. Qual que é o medo de vocês? Qual foi a técnica que você fez, Manu? É bypass. Que depoimento maravilhoso, a Luciane Mor. Eu vou aproveitar que ninguém falou, então, mas vamos falar, porque isso outra vez que a gente fez uma live junto, perguntaram, né? Sobre o medo de quando acorda da anestesia, né? Boa. O que sente quando acorda da anestesia? Como é que foi a tua experiência no hospital, Manu? Minha experiência, né? Porque realmente cada um. E eu tinha um medo, assim, surreal de vomitar. Isso é uma coisa minha, assim, nunca gostei de... Não que tenha gente que gosta de vomitar, né? Mas sempre tem um ou outro aí que às vezes, tô passando mal, isso nem precisa ser bariátrico. Bebi demais, bota lá o dedo e vomita. Pra mim, assim, surreal, não gosto de passar mal. E aí imagina que eu com esse trauma, sei lá por quê, pensar em fazer uma cirurgia no estômago, né? Eu pensei, meu Deus, vou passar vomitando, porque o que as pessoas me diziam era isso, assim, né? Que podia, não sei, tem alguma coisa fazendo barulho. Técnicos, tá. Probleminhas técnicos aqui que vai acontecer, não sei o que é. Me perdi. Tá, não, daí o medo de vomitar que eu tinha, né? Que eu não sei o que é, por que eu gerei esse medo. Antes de entrar na consulta, na cirurgia com o Dr. Rafael, ele sentou do meu lado lá e perguntou, Manu, quais os seus medos? Te lembra, doutor? Bem cedo da manhã lá, eu operei, era 7 horas da manhã, eu acho. E eu falei, tenho medo de acordar e vomitar. Se acontecer isso, olha só o medo que eu tinha, né? E um medo que pode parecer bobo, mas que pra mim não era, né? E aí o doutor Rafael, é tudo preparado, não tem problema, não vai romper ponto, não vai romper grampo, nem nada. Se acontecer, porque pode acontecer, né? Eu acho que o doutor pode falar mais tecnicamente, porque tem pessoas que vomitam ao acordar, enfim. Comigo não aconteceu, para vocês verem, então comigo e com muitas pessoas que eu já conversei, não acontece. Mas era um medo, por exemplo, que eu tinha, que era acordar e ficar vomitando, porque as pessoas diziam, faz a bariátrica e fica vomitando. Então comigo não aconteceu e era um dos medos que eu tinha, e antes eu já estava toda, né, paramentada lá para entrar no bloco cirúrgico e começar a cirurgia, e conversei com o doutor uns minutinhos antes sobre isso, falei, o doutor me tranquilizou. Outra coisa que eu tinha medo era acordar entubada. Tinha medo da anestesia, de acordar e estar com o tubo lá. Também conversei bastante com o anestesista sobre isso e ele me deixou muito tranquilo, falou que mesmo que isso acontecesse, que eu não ia me lembrar, né? Porque, enfim, o medicamento não ia deixar com que eu me lembrasse disso que estava acontecendo. Também não aconteceu. Se aconteceu, eu também não me lembro. E a sensação, assim, quando eu acordei da cirurgia, que
parece um cochilo, né? Simplesmente vamos começar, fechou o olho. Quando eu acordei, tipo assim, já acabou, eu fiquei, meu Deus, não é possível. Sabe, assim, parece que eu dormi um soninho, aquele dos deuses. E aí o doutor já vem, Manu, deu tudo certo, e a gente fica assim, até sem acreditar, né? Depois a gente, se quiser falar das dores, a gente pode falar, porque tem mais alguma questão aí sobre os medos. Pode me interromper, né? Que senão eu pergunto, né? Não, tá bem. Tem uma paciente Bruna Fogaça. Por quanto tempo é ideal continuar com a equipe médica, o acompanhamento? A gente colocou aqui que tem que acompanhar para o resto da vida, né? A obesidade é uma doença crônica, né? Assim como a pessoa que tem diabetes, tem pressão alta, ela tem que acompanhar com o seu endocrinologista, com o seu cardiologista para o resto da vida, tá? Obesidade é a mesma coisa, então faz a cirurgia bariátrica, a pessoa não é curada, ela tem que seguir o acompanhamento para sempre. Então, vitalício. E... Pois é, mano, não surgiu nenhuma dúvida assim de dor, se sente dor, não sente dor, se... Tem umas que compartilham contigo aqui, ó, medo da anestesia. Eu tinha... Tu sentiu muita dor, Manu? Conta pra gente aí. Não, eu sou meio resistente pra dor, assim, né? Meu marido sempre fala, Manu, meu Deus, tu não sente dor. Mas eu sinto dor, sim, não é? Mas eu tenho uma resistência, mas eu acho que ela é até mais psicológica, sabe? De estar preparada para o pior e enfrentar aquilo, porque faz parte ter que enfrentar. Então, quanto mais papel de vítima tu fica, mais dor tu vai sentir. Então, assim, a ideia, né, é sair vencedora. Então, eu tenho isso na minha cabeça. Por isso que eu falo tanto, né, principalmente no meu Insta, a gente pode falar aqui também do acompanhamento psicológico, que pra mim é fundamental fazer desde antes e continua me mantendo muito, assim. Então, eu já tinha isso, mas é óbvio que eu tinha medo, né? Eu perguntei pro doutor antes, só que assim, o doutor não fez a cirurgia bariátrica. Então, e claro que cada vez que ele tivesse feito e ele tivesse me dito a dor é essa, né? Assim como eu vou dizer pra vocês, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, não precisem me xingar se eu falar, pra mim foi horrível. Mas assim, eu acordei com nenhuma dor. Na hora que eu acordei, a minha única coisa que me agoniava era a garganta, por causa do tubo. E eu acho que vai mais de um tubinho, né, doutor? Porque tem os testes que vai o líquido, não tem? Uhum. Então a garganta fica um pouco ressecada, mas assim, isso até na endoscopia fica, então não dá pra contar, mas eu me lembro desse incômodo na minha garganta, ficainho, assim. E aí, eu acordei assim, good vibes, né, elogiando os anestesistas maravilhosos, vocês são uns anjos na minha vida, né, tava assim, animadíssima, que eu tava vivíssima e que eu ia recomeçar, né. E aí fui pra sala de recuperação. Na sala de recuperação, passado uns 40 minutos, eu acho que eu tava ali, que daí de repente foi onde eu comecei a me lembrar mais das coisas também, porque eu acho que a gente fica meio chapadinho, né. E aí, como eu tava com a garganta muito ressecada, eu ficava engolindo a saliva, a própria saliva, para tentar que a minha garganta ficasse mais úmida, né? E aí, quando eu engolia a saliva, eu sentia uma contração no estômago. E era uma contração mesmo, assim, acho que nem quando a gente tem mesmo uma dor no estômago, assim. Então, eu sentia essa contração toda vez que eu engolia a saliva da minha garganta tá seca. E quando eu não tava engolindo, eu não tava sentindo. E aí, só que eu não conseguia parar de engolir, porque é sempre assim, quando tem uma coisa incomodando, né, fica ali, né? E aí tava com a garganta bem seca, elas me ofereceram água e eu não tive coragem de tomar. Pelo visto podia, senão a enfermeira não ia poder me dar, né? Mas é mais uma das coisas que a gente tem medo. Eu não vou tomar água agora, acabei de sair do bloco cirúrgico, era um pouquinho assim de água pra molhar a boca, né? E eu não quis tomar, então eu fiquei engolindo. E aí eu sentia como se fosse uma cinta, assim, apertando, uma pressão, aqui assim, embaixo do peito, assim. Mas era uma pressão, entende? Não era uma dor, era uma pressão constante. E a cada vez que eu engolia, eu tinha essa dor como se o estômago fizesse uma contração e voltasse. E aí, como eu não sou obrigada a passar dor, eu estava no hospital é lugar para não passar dor, né, doutor? Se tu tem a opção. Sim. Eu conversei com a enfermeira, porque elas vinham toda hora, e eu falei, estou com dor. E ela me perguntou de 0 a 10 qual a dor, eu dei uma forçadinha ali, minha dor era uma dor 6, eu falei que eu estava com uma dor 8, para não sentir mais dor do que isso. Ela deu, aí ali medicou, e dali pra frente foi realmente só pra frente. Nenhuma vez eu senti mais essa dor mais forte que nem no início. Em seguida já fui pro quarto me levantando, já fui fazer xixi por conta própria, porque ninguém merece fazer xixi deitada. Já caminhei no corredor. Então, assim, isso, sei lá, 5 horas depois da cirurgia, né, doutor? Isso, é uma coisa... até tinha pergunta sobre isso, quanto tempo tu saiu da cama e te movimentou depois. Exato. Já tinha aqui. Eu já queria, na sala de recuperação, poder ir no banheiro, tava apertado, fazer xixi, e elas não deixaram na sala de recuperação, tive que usar a comadre, mas fiz o xixi lá. E aí, quando eu cheguei no quarto, eu já tava me mijando, os termos, né? Eu já tava louca pra fazer xixi de novo,
E aí tava com umas botas, até não sei se o doutor quer falar depois, é uma bota que fica massageando as pernas da gente, aquilo é preso na cama. Essa bota é a bota para antitrombose. Isso. E aí isso é preso na cama, então eu não podia me levantar para fazer xixi. Até a minha colega do quarto chamou uma enfermeira para mim, porque eu já saí caminhando para fazer xixi, era só tirar aquilo ali mesmo. Então eu já fui por conta própria, caminhando, obviamente, devagar, né, gente, não saí correndo. A sensação que eu tinha na barriga é quando a gente tomou um soco, assim, que fica dolorido, sabe? Que é um dolorimento quando a gente tem um roxo, fica dolorido. Era isso que eu sentia nos pequenos cortes, né? A cirurgia por vídeo, a minha foi por vídeo. Então eu caminhei um pouquinho devagar, com o soro, né? Caminhei um pouquinho encurvada, porque tava dolorido. E como era muita gordura, quando a gente caminha, aquilo parece um tambor, assim, sabe? Até eu acho que por conta dos gases que são injetados e tal. E já fiz xixi sozinha, já caminhei pelo corredor do hospital, tomei banho, então foi bem tranquilo, normal. Pessoal, vocês podem perguntar aqui, tá? A Vitória colocou: meu medo era fazer anestesia, adormecer e ficar consciente. Esse risco não existe, pessoal. Hoje, o grau de monitorização que a gente tem na cirurgia, ele é extremo, então a gente sabe avaliar a profundidade do sono de vocês, então não tem risco de acordar durante a cirurgia, ou sentir dor e estar anestesiado e não poder conversar com a gente. Então, tanto a anestesia quanto a cirurgia são procedimentos muito seguros hoje. A Maitê aqui colocou: Manu foi inspiração para mim. Querido. Se tu quiser espiar se tem alguma pergunta no meu, vamos dar essa colher de chá. É bastante coisa, né? Pessoal que tá no meu Instagram, a gente não tá lendo as perguntas no meu, estamos no Instagram da Bariat Clean. Tá, eu já tinha falado antes. Que é mais que o acompanhamento psicológico, eu acho que é muito importante falar. As pessoas esquecem de quanto isso é relevante no processo da cirurgia. O doutor eu acho que pode falar depois um pouquinho também, doutor, que como muda também essa mensagem do estômago para a cabeça, metabolicamente falando, mas a gente não opera o cérebro, né? Aquela frase super clichê, né? Operou o estômago e a cabeça de gordo continua. Não é uma cabeça de gordo, né, gente? É uma cabeça de pessoas normais que gostam de comer. Só que devido à nossa doença, a obesidade que a gente teve, a gente tem compulsão, tem vontade de comer mais. Come que nem louco para se saciar, porque não se sacia antes. Tem uma questão daí metabólica que o doutor vai falar sobre a saciedade, né? Mas a nossa cabeça sabe do que a gente gosta. Então, assim, fiz a cirurgia bariátrica, eu, Manu, não como mais açúcar. Eu tenho dumping, a gente pode falar disso também. Eu tenho dumping com açúcar e não fico me testando. Eu escolhi não comer mais coisas com açúcar porque eu não quero passar mal e porque o açúcar não contribui na minha vida saudável que eu, Manu, escolhi ter, tá? Cada um tem a sua opção. Mas na cabeça, né? A questão do psicológico são escolhas, sabe? Mas eu nunca mais vou poder comer as coisas que eu gosto. Sim, vai poder comer, mas é importante estar com a mente alinhada de quando tu vai comer. Vai comer para comemorar? Vai comer para se compensar um dia triste que teve? Vai comer porque tá ocioso no final de semana vendo Netflix? Assim, a comida, a questão psicológica, né, o psicólogo nos ajuda a entender que a comida ela não pode ser uma recompensa pra gente. E eu sempre digo para as meninas que me seguem, principalmente meninas, né, falo muito femininamente falando aqui, porque a gente se veste, gosta de botar roupa. Os homens não são tão assim, querem botar uma blusinha, não querem, né? Mas a mulher, ela tem um sonho de entrar na Renner e comprar uma roupa que sirva. Então eu sempre penso assim, estou de aniversário de bariátrica, fiz aniversário de 2 anos de bariátrica agora, vou fazer o quê? Vou fazer uma festa com um bolo, para comprar um bolo lá cheio de açúcar, postar uma foto com 2 anos. Eu prefiro gastar os R$60 do bolo de vela e de balão para fazer um negócio, comprando uma blusa e uma calça que me serve. Porque para mim não tem recompensa melhor do que, para mim, Manu, de novo falando minha experiência, do que botar uma calça 36 e, sabe, qualquer modelo de calça fica bom em mim. Porque a comida, ela é tão momentânea, e isso vocês façam uma reflexão com vocês ali. Esse prazer da comida é tão momentâneo, e aí tu sente hoje o prazer de ter se estufado num rodízio de pizza. É gostoso, eu sei, eu me lembro. Não tem como esquecer, é isso que eu digo, a cabeça não muda. Eu me lembro como é gostoso ir lá comer pizza de sorvete, de chocolate, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí amanhã tu tá no mesmo peso. Só que daí amanhã tu já esqueceu que tu comeu um rodízio de pizza. E aí a tua amiga te chama pra comer um X. Não, mas é só hoje, amiga. Tá, daí tu vai lá e come X com a amiga. Aí tu te pesa no outro dia, tu não tá gordo.
Só que a repetição disso no final de um mês, de uma semana, de 15 dias, é uma soma que vai chegar lá na balança, porque a conta vem, e aí para recuperar isso é difícil, e a gente sabe que é. Então é a longo prazo. E assim também, que nem eu digo assim, ó, para perder, que as pessoas querem perder do dia para noite dormindo, também não é uma refeição, duas, que tu deixe de fazer, que vai te deixar mais magro no outro dia. Assim como não foi a pizza e o X que te deixou mais gordo no outro dia. Então ela é uma constante, né? O tratamento é uma constante. E a nossa cabeça, as nossas recompensas tem que ser isso também. Tu tem que pensar, vou me recompensar, hoje vou comer. Não adianta, gente. A recompensa tu vai ficar feliz porque tu comeu naquele momento e no outro dia tu vai ter, não no outro dia, mas vocês entenderam, a longo prazo, o contra, né? De ter aliviado o estresse numa comida. Então procurem sempre estar com acompanhamento psicológico em dia e ir pensando, né, nessas questões também. Pô, o quanto vale eu não comer essa pizza, não comer o açúcar, né? Eu decidi não comer mais açúcar. Quanto vale daqui a 2 anos eu estar ajoelhada no chão brincando com meu filho, minha filha, que é meu sonho, né? O objetivo da minha bariátrica, ter saúde para isso. Então, assim, é uma troca que a gente vai fazendo aos poucos e vai entendendo, né? O quanto vale abdicar de comer, né? De beber, de comer rodízio ou coisas assim, para poder vestir a roupa que eu quero vestir, sabe? Entrar no meu vestido de casamento. Então, são várias outras coisas e eu levo de forma mais leve fazendo essas trocas. Tenho vontade de comer? Às vezes tenho, eu sou um ser humano normal, mas eu fico pensando nisso, sabe? Que aquela vontade é momentânea, vou me agradar durante meia hora, 40 minutos, dormi, acordei, já esqueci que aquilo foi tão prazeroso. E se eu escolher pelo caminho certo, no outro dia eu sigo entrando na minha calça 36. E tu consegue comer de tudo, Manu? Eu consigo comer de tudo, mas eu não como açúcar mais. Já testei comer, né? Eu passei mal com 2 coisas. Pão de queijo, que eu adorava, e eu tive dumping com pão de queijo, um alimento bem gorduroso, ele engana a gente, né? Mas eu como de tudo. Porém, eu escolhi que no meu primeiro ano eu não comeria coisas que eu achava que não contribuíssem. Então, não comi batata frita, não comi hambúrguer, não comi pizza no meu primeiro ano. Porque primeiro eu tinha assim, não vou abrir exceção de comer as coisas que não são saudáveis até eu bater minhas metas. Eu bati a meta médica com 6 meses, a minha meta pessoal com 8 meses. Era a minha primeira meta pessoal, eu achava que ia estar bom, mas depois eu quis mais, normal, né? Então, essas coisas que eu achava que pudessem ser pontos fracos pra mim, essas comidas, lanches e tudo, eu esperei 1 ano, porque eu acredito que em 1 ano a gente consegue ir mudando, transformando a nossa mente, entendendo o nosso novo corpo, né? Então, demorei 1 ano pra comer. Mas eu já comi basicamente de tudo, das coisas, já comi batata frita, já comi McDonald's, já comi tudo isso. Mas eu como pouco, né? Eu evito, porque as coisas gordurosas também me dão dumping, mas não são todas. Tudo depende de como tu faz. Faço uma alimentação muito rica em proteína, eu acho que isso ajuda muito. Então, eu foco sempre nisso. E o açúcar, eu já testei coisas com açúcar e eu passo mal. Ah, mas testou quantas vezes? 3. Das 3, 2 eu passei muito mal e eu escolhi não ficar testando. Pra quê que eu vou testar o meu organismo pra uma coisa? Agora, assim, testa comer carne, porque a carne vai te ajudar nos teus músculos, tal. Obviamente eu ia ficar insistindo, mas eu como carne, gente, como comia antes. Continuo eu como uma boa gaúcha, tenho que comer meu churrasco, sigo comendo churrasco, normal, um pouquinho. A gente come, isso é uma dúvida legal também. Eu amo comer isso, será que eu não vou mais ter o mesmo prazer? Vai, mas tu vai comer um pedaço menor e vai parecer que comeu o boi que nem a gente comia quando a gente não tinha freio, né? Então a gente se sacia muito fácil. Acho que você podia falar um pouquinho sobre a sociedade hormonal, porque eu falei, né, dessa questão psicológica. É importante entender assim que a cirurgia, ela não é uma cirurgia só no estômago. É claro que o estômago fica menor, independente da técnica que vai ser feita. Isso ajuda vocês a comer menos, a ficar saciado mais precocemente, né, por uma questão mecânica. O estômago de 1,5 litro, que seria um tamanho normal, ele é reduzido para 50 ml, que equivale a um copo de cafezinho. Pode ser um pouco maior, um pouco menor. Então, obviamente, a pessoa vai comer menos pro resto da vida. Tá? Mas o grande efeito da cirurgia e o motivo pelo qual a cirurgia funciona a longo prazo é o efeito químico. Né? Então, a cirurgia, no momento que a gente mexe no estômago e no intestino, a gente modifica a produção de uma série de hormônios e a atuação desses hormônios no nosso corpo. E melhora muito a conexão do cérebro com o sistema digestivo. Então a gente opera a barriga, mas acaba operando indiretamente o cérebro. Então o cérebro se modifica depois da cirurgia. Então a pessoa passa a não sentir fome, a ansiedade por comer reduz, o paladar se modifica, a preferência alimentar muda, o metabolismo acelera.
Então a cirurgia ela mexe quimicamente com o cérebro, isso auxilia muito no processo e no controle alimentar no pós-operatório. É claro que tem alimentos que a pessoa tem o desejo de comer, mas não é como antes, né, Manu? Não, as nossas preferências mudam. Ela muda, né? Eu, de noite, assim, às vezes eu tenho desejo de comer arroz e feijão, vontade de comer comida, assim, sabe? Então, isso é realmente só vivendo pra crer mesmo, porque é difícil imaginar, não é possível que ela vai ter vontade, desejo de comida, sim. Quando eu viajo, que eu sou obrigada a comer coisas mais, assim, prontas e tal, eu fico desesperada pra voltar pra casa e comer uma comidinha limpa, assim, de casa, assim, é muito Aqui, gostoso. Manu, tem uma amiga tua te entregando aqui, ó. Eita, Eu, Justiane, quando saímos, Manu, fiquei surpresa que você comeu pizza comigo. Claro que comemos pouco, mas jurava que não poderia. Te admiro, amiga. Já saí com a Jussi, já tinha um tempo de cirurgia, não faz muito tempo isso, a gente comeu uma pizza. Porque, que nem eu digo, eu vivo normal, assim, porque a gente também não vai se isolar, as pessoas, tu faz a bariátrica, não vai mais sair com os amigos, não vai para lugar onde as pessoas bebem e comem, a gente vai, só que a gente sabe o nosso limite e a nossa nova vida, as nossas novas escolhas, né? Então, assim, não tem problema comer um pedaço de pizza, isso só não pode ser a tua rotina, tem que ser a tua exceção e tá tudo bem. E é importante que se tenha amigos de pessoas que fizeram bariátrica aqui, que não excluam seus amigos por conta disso, porque a nossa essência, o nosso caráter é o mesmo, nós somos as mesmas pessoas, só que magras, né? E acontece, doutor, sabe? Sim, a gente imagina. eu já me senti excluída de roda de amigos, por questão de tipo, não te convidei porque tu não bebe mais, né? Só que tá, mas vocês estão comigo pelo que eu copo, que eu carrego, ou pela pessoa que sou, né? Então fica a dica também para os amigos, assim, a gente consegue ser uma pessoa legal, feliz, até mais feliz, mais radiante, independente de ter um copo de cerveja na mão ou não. Então, não é sobre isso, tá? Não nos excluam. Doutora Ademar aqui, que belo resultado, Manu. Bela experiência passada, parabéns. Doutora Ademar foi muito... Esses dias eu postei, né? O pessoal perguntando se fica consciente na cirurgia. Na própria endoscopia, eu tirei uma foto com o doutor Ademar do celular dele e eu não me lembro. Então, assim, ninguém lembra de nada. Sim. A blogueira em ação. E para tomar água, Manu, tu toma tranquilo? Tu sente alguma dificuldade? A Dani Sanches aqui colocou se tem alguma dica, assim, para tomar água. E água realmente é uma queixa que as pessoas sentem um pouco mais de desconforto, né? Não se sabe exatamente, eu até fui atrás, tentei pesquisar alguma coisa científica, assim, da água. Conversei com especialistas, com químicos, enfim. Nada, não se sabe se é o pH, se é densidade, não se sabe exatamente, mas a água parece pesar um pouco mais, a pessoa toma e sente um desconforto, enfim. Sim. E aí tem algumas técnicas, talvez saborizar uma água mais gelada, enfim. Mas tu teve alguma dificuldade, tem alguma dica? Em que fase da cirurgia que a Dani tá? Ela tá em 4 meses de operar. 4 meses. Dani, assim, eu tive dificuldade com água acho que até os 8 meses, assim. Hoje eu tomo água normal, viro um copo de água tranquilo. Lembrando que a gente não precisa ser exagerado e dar golão, né? Não precisa dar golão para matar sede. Às vezes as pessoas, eu quero dar uns golão de água. Não precisa, não há necessidade, mas pode tomar litros de água sem precisar dar golão. Mas até os 8 meses eu sentia, assim, que batia meio pesado. Relatei isso pro doutor várias vezes também, pelo visto não sou a única. Eu acho que a dica, eu não saborizo porque eu não gosto. Eu, pessoalmente, não gosto de água saborizada, então eu tomava água na bucha mesmo. Tem o merchan, a Nestlé me nota, mas a água da Nestlé ela descia melhor, é uma, não sei se é Natural agora o nome, não me lembro, mas é uma água da marca Nestlé, não sei se ela tem menos sódio, se tem a ver com esse pH, ela vai melhor. Na dieta líquida, quanto mais gelado, melhor. Não sei, eu me perco, não sei lidar com bastidores, recebi um recadinho no bastidor aqui, eu não sei lidar com isso. Tá, mas vamos lá, na dieta líquida, água muito gelada, eu botava gelo na água gelada, isso me ajudou. E no decorrer, até os 8 meses, não se esquecer que a gente tem uma cirurgia e tomar de golinhos, porque assim como a gente já reaprende a mastigar de pouquinho em pouquinho, não encher um colherão, né, um garfão de coisa, a gente põe menos, eu acho que toma mais devagar e não deixa de tomar, pelo amor de Deus, que a água é muito importante, mas é tomar mais devagar. E para mim foi até uns 8 meses com maior dificuldade. A impressão que eu tenho é que como não tem nada para digerir, a água é uma coisa mais limpa, ela já bate ali na cicatriz, sabe? Mas se não tem coisa científica, quem sou eu para dizer, né? Mas agora passou, tomar água normal. Aqui, Manu, a Lívia, ela fez um sleeve faz pouquinho, tem medo de dumping. Caso aconteça comigo, o que vou sentir e como me comportar. Como é que conta da tua experiência, assim, o que tu sentiu, o dumping? Ele é um mal-estar provocado por determinados alimentos, principalmente alimento muito doce, muito gorduroso. A pessoa ingere 10, 15 minutos depois começa com desconforto. E aí existem
vários sintomas que a pessoa pode sentir, né? Então o coração acelera, começa a suar frio, pode sentir um pouco de cólica, pode ficar um pouco mais tonta. Então esses são alguns dos sintomas mais comuns, né? Existem outros. E assim, até no sleeve não é tão frequente o dump. O dump ele é mais frequente no bypass porque tem um desvio do intestino, né? Pode acontecer no sleeve também. Mas a tua dica, assim, Manu, da tua experiência, quando tu teve o dump, assim, o que tu sentiu e o que tu fez para passar? Primeiro, eu acho que, assim, se vai comer alguma coisa que já vem meio sinalizado que pode dar dumping, comidas muito gordurosas, batata frita, pão de queijo, açúcar, se é a primeira vez que está tendo contato com esse alimento pós-cirurgia, experimenta em casa, para não passar mal na rua, né? O que vai acontecer? Nada, mas vai estar na rua, na tua casa pode te deitar, na tua cama e tal, então é bem melhor para passar, né? Eu quando senti, e no sleeve realmente a gente ouve pelo bastante, né, conversa com bastante gente que fez, que tem menos casos, eu acho que o bypass dá mais. Mas assim, uma sensação estranha, jamais sentida. Mas meu dump pior foi com pão de queijo, logo depois que eu comi, né? Comi 2 pão de queijo daqueles feitos em casa ainda, da Forno de Minas, tá? Comecei a me sentir um pouco enjoada, daí tomei um remédio para enjoo, e aí senti palpitação no coração, um pouco de dor de cabeça, me deitei. Eu nem liguei pro doutor, porque assim, eu já sabia que era um dumping, sabe? Que ia passar, que não é um negócio que vai tipo, me causar, me matar, não precisa ir pro hospital, tá tudo bem. E daí me deitei ali, fiquei com aqueles calafrios, dá uns calafrios, sabe quando alguma coisa realmente faz mal? Eu não tive vontade de vomitar, só fiquei um pouco enjoada, mas passou. E aí no final das contas eu fiquei, né, fui pro banheiro depois, de 1 hora depois, e aí foi aquele estrago, assim. Mas a sensação é meio de enjoo, de fraqueza, de aqueles arrepios de quando tá enjoado, assim, sabe? E com o doce, pra mim foi pior, porque daí eu cheguei a ficar com ânsia de vômito. Só que não sai nada, eu não sei, doutor, se tem a ver que, tipo, como eu comi muito pouco, isso até é uma curiosidade. Eu comi um creme de leite condensado numa torta de bolacha, aquilo é muito mole, molengo, acho que desce mais rápido, né? E aí eu tinha ânsia de vômito, não saía vômito, provavelmente já estava no intestino, já tinha passado. Né? Então eu fiquei com aquela meio tosse de vômito durante uns 15 minutos ali, até aquilo passar, tomo o Vonalzinho ali, básico, para passar o enjoo. Mas é isso, sua dor, assim, uma vontade de se deitar, a gente fica mole, mas 20 minutos passa. Não é uma coisa super legal, mas eu acho que, claro que não é legal, né? Mas ele serve também como nosso aliado para entender o que são os alimentos que, né? Se te der um dumping, não vai ter sido uma alface, né? Alguma coisa que já te sinaliza que não é alguma coisa que deve estar na tua rotina alimentar, né? Então, acho que não é motivo para ter medo. Acho que se a gente faz boas escolhas alimentares, isso não vai estar acontecendo sempre. Ah, Manu, deixaria de fazer cirurgia para poder voltar a comer açúcar e não ter dumping? Nunca, entendeu? A minha vida é muito melhor. Manu, o que tu daria? A gente está encerrando a nossa live, pessoal. Já passou 1 hora. Eu estava comentando com a Manu que a nossa ideia inicial, quando a gente pensou em fazer as lives, era meia hora. Né? Meia hora para... Sim, a gente sabe que as pessoas estão cansadas, enfim, é um horário que talvez não seja o melhor do mundo. Então a gente queria live curta, assim, para dar um recado realmente mais curto, né? E a gente não conseguiu nenhuma live ser menos que 50 minutos que a gente começa a conversar, o assunto é empolgante, tem um monte de coisa que a gente deixou para trás. Muita. Né? Principalmente de pós-operatório, assim, de cuidados, enfim, mais a tua experiência também, né? Tu tá com, imagina, 2 anos de operado, tem uma história longa para contar pra gente aí. Mas eu acho que a gente conseguiu pontuar as coisas mais importantes, assim, da tua vivência, né? O que tu passou desde o pré-operatório, da tua vivência no hospital, também de pós-operatório, de cuidados, enfim. Tem vários comentários aqui, perguntas, não vai dar tempo, certamente, de responder, nem de ler todas, né? Mas a gente volta, vamos fazer uma hora falando mais sobre o pós, assim, e eu me ponho à disposição também para responder quem aqui, Manu, teve umas perguntando se teve muito entalo. Não tive muito, a gente reaprende a mastigar, isso aí é... E, ó, teminha de casa, mastigar, botar pouco alimento, mastigar mais que a gente aprende. Que live maravilhosa a Karina Godoy colocou aqui. Obrigada. Então a gente agradece muito, pessoal, a participação de vocês. Né? Essa live é para vocês. E, Manu, o que tu deixa de recado, assim, o que tu falaria para as pessoas, o que tu acha importante de comentar, enfim, depois a gente vai ter que programar uma outra conversa, né? Então é só o início agora
Primeiramente, desculpa que eu me estendo muito nas respostas, mas assim, eu do lado do paciente, eu sei que as nossas dúvidas, elas são grandes e que não adianta ser superficial para uma decisão que vai ser para o resto da tua vida. Então, eu tentei não ser superficial, né? Em vez de responder 15 perguntas superficialmente, eu preferi responder 5, tentando trazer o máximo que eu podia da minha experiência mesmo, porque eu sei que são os medos que a gente tem. Então, realmente, um viés muito de paciente. Espero que vocês entendam as minhas respostas longas. E o que eu posso dizer é sempre assim, ó, a saúde de vocês em primeiro lugar. Procurem profissionais que vocês se sintam seguros, acolhidos. Não decidam com a opinião de quem não tem conhecimento para tomar essa decisão na vida de vocês. Não deixem que o medo impeçam vocês de dar um passo a viver melhor, sabe? Tenham medo de não fazer o que deveria ser feito. Não estou fazendo, né, de novo, apologia, fazer a cirurgia bariátrica. Só estou dizendo, busquem os tratamentos possíveis. A minha vida é outra, eu renasci, eu tenho uma outra data de aniversário, que é o meu aniversário de bariátrica, e me põe à disposição para conversar, a gente pode falar sobre flacidez, tudo. E a pergunta final, né, que todo mundo faz, Manu, se tu precisasse fazer de novo, tu faria? Eu faria, tomara que nunca precise, não vai precisar, mas eu faria quantas vezes eu precisasse. Para mim foi a melhor escolha que eu podia ter feito para a minha saúde, para os meus familiares, para os meus pais me terem com mais saúde perto de mim, para o meu marido ter uma esposa com autoestima, mãe dos filhos dele, que se Deus quiser vai acontecer, com disposição, com saúde para isso. Então, assim, não é sobre o peso que se perde, tanto que a gente falou todo esse tempo, 1 hora eu não falei quantos quilos eu perdi? Perguntaram aqui. É sobre a vida que se ganha, mas respondendo, eu perdi 51 quilos. Né? E isso não é comparação, porque cada peso é um peso, cada altura é uma altura, mas assim, não é sobre o peso que ganha, é sobre a vida que a gente ganha, não é o peso que perde, é a vida que ganha. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, é um prazer compartilhar a minha história, a minha nova trajetória, que seja só o começo, quero manter sempre. Obrigada pela oportunidade, doutor, vamos voltar. Sim, falar com exatamente. as pessoas. Obrigada pelo acolhimento de sempre, por ter sido humano comigo o tempo todo. A Bariátrica Clínica é a minha segunda casa, assim, porque realmente renasci aqui, assim. Obrigada pela oportunidade. Meu Instagram tá aberto para quem não me conhecia aí, se quiser, tô sempre tirando dúvidas do pessoal. Espero poder ter ajudado e contribuído. Certamente, Manu, foi muito rica a nossa live. Te agradeço muito, né, por tu ter vindo, ter destinado um tempo da tua vida aí. A gente sabe que tua vida é corrida. E te agradeço muito, assim, por compartilhar, né, a tua vivência com a cirurgia. Não é fácil também a gente expor aqui e falar da gente, uma coisa difícil, sim, né, fazer o que tu faz. Então eu te agradeço, certamente tu ajuda muita gente, né? Eu recebo muito paciente que vem por ti, que te viu e acaba se estimulando e enfim, por tua causa. E, então eu te agradeço muito, né? E certamente a gente vai repetir essa live, tem muitas coisas, várias perguntas aqui que eu já vou deixar anotada para a próxima. Então eu agradeço muito a tua presença aí. Obrigada, pelo teu carinho, né? E agradeço a participação de vocês, pelas perguntas, comentários. E nos vemos numa próxima live, pessoal. Muito obrigado. Tá? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Valeu, pessoal. Obrigada.